Bora começar, galera. Concentração, saudação. Os. Jiu-jiteiros e jiu-jiteiras, bem-vindo ao BJJ Café. Esse é o episódio piloto da primeira temporada e o assunto é: quero treinar jiu-jitsu, e agora? Apesar de menos graduado, eu vou estar puxando esse episódio. Meu nome é Fabiano, eu tenho 33 anos, treino jiu-jitsu há 5, sou faixa azul e há 8 meses virei pai. Eu vou estar participando do podcast também. Meu nome é Gustavo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e vou estar participando do podcast aí com a galera. Fala galera, eu sou o Thiago, treino há 7 anos, sou faixa marrom, não vivo do jiu-jitsu, minha profissão é policial militar, então tô aí nesse lifestyle aí com a galera. Show de bola, dadas as apresentações aí, a gente vai começar como no treino, a gente vai começar aquecendo aí, né? E nessa parte, nesse bloco, é a parte que a gente vai falar um pouco sobre os episódios anteriores, como esse é o piloto, não cabe, mas a gente vai falar um pouco da ideia, né? Do como surgiu essa ideia para fazer esse podcast. Da onde surgiu a ideia do podcast? A ideia, né, surgiu agora em novembro. Nós fomos no Grand Slam, né, no Rio de Janeiro, e na volta para casa, naquela resenha boa, né, dentro do carro, e falando sobre, é óbvio, jiu-jitsu, e falando do campeonato e tal, e surgiu essa curiosidade na gente, né, de fazer esse podcast, de levar um pouco essa mesa redonda que rola no futebol, também que a comunidade do jiu-jitsu tivesse essa oportunidade de pessoas normais. Nós não somos grandes atletas, somos pessoas comuns que treinam jiu-jitsu, e de levar esse tema para pessoas comuns. Então foi daí que surgiu essa ideia de uma volta para casa, de um campeonato grande que nós fomos competir, e estamos aqui. Show de bola. Eu pensei nesse podcast, a gente pensou junto durante a volta, porque tem alguns colegas que os caras às vezes tomam uma cerveja e se arriscam a ser mestre cervejeiro. Tem cara que se arrisca a ser mecânico, não entende muita coisa, mas tenta aprender. O cara às vezes até marcenaria o cara quer tentar fazer. E aí eu me perguntei, por que não a gente tentar um podcast? A gente já gosta de resenhar, já faz isso assim, sem querer, instintivamente, então nada melhor do que tentar aí gravar e falar um pouco sobre de praticante para praticante. Bom, vamos lá. O assunto é: quero treinar jiu-jitsu, e agora? Por onde começo? Parece óbvio, né? Mas são muitos empecilhos e os medos de quem quer começar o jiu-jitsu, né? Foi assim com a gente e deve ser assim com todo mundo. Aí surgem várias perguntas e questionamentos e empecilhos. Tô muito velho para isso. Primeiro eu tenho que perder peso e depois eu começo. Não, jiu-jitsu é muito difícil, vou demorar para aprender. Eu não tenho força, não tenho gás, não tenho agilidade, nem mobilidade para isso. A gente vai discutir um pouco mais sobre tudo isso, né, que aconteceu com a gente, deve estar acontecendo também com quem está pensando em começar. E a gente vai fazer isso a partir dos relatos de cada um, porque todo mundo começou em épocas e em circunstâncias diferentes, né? Cada um começou numa época, um momento da vida diferente, então a nossa experiência pode servir e pode ajudar quem está pensando em começar. Antes de começar, a gente vai definir algumas regras aqui, falar um pouco, né, do que a gente acha que pode ser esse podcast. Então, Gustavo, define aí as regras pra gente aí. Que assim, o nosso podcast não tem intuito de colocar regra nenhuma no jiu-jitsu de ninguém, somente mesmo agregar conteúdo, né? A gente não tá aqui pra cagar regra pra ninguém, pra dizer que a gente é autoridade em nada, até porque a gente não é. E então assim, o intuito aqui é trazer um assunto para quem gosta de jiu-jitsu, pessoas que sentem falta desse tipo de conteúdo no meio desse mundo de podcast, né? A gente mesmo sentiu falta, a gente procurou sobre isso e não conseguiu encontrar. Então o nosso intuito aqui é somente trazer alguma coisa de aprendizado para vocês que estão ouvindo e resenhar mesmo, trocar ideia sobre jiu-jitsu. Show de bola. A gente vai ter uma estrutura aí com 4 blocos, né? A gente vai ter a introdução, onde a gente se apresenta, o aquecimento, um drill, o desenrola, que é a parte onde a gente vai tratar do assunto propriamente dito, e no final um círculo onde a gente vai fazer as considerações finais. Fala um pouco das regras aí, Thiago.
A questão de regras, o nosso podcast é uma extensão do nosso tatame, né? Então, assim, nós estamos aqui, o foco é essa resenha do esporte que a gente tanto curte. E então, como no tatame, nós temos respeito, nós não falamos palavrões, não estamos aqui para ofender, correndo de preconceitos. Então, essas são as regras do nosso podcast. Aqui não é um ambiente hostil, aqui é um ambiente para resenhar, como se fosse a nossa mesa redonda de jiu-jitsu. Então, esse é o ambiente que nós temos para o nosso podcast. Show de bola, o objetivo é esse mesmo, é levar um bate-papo com positividade. Então, definido aí para onde a gente não vai, bora pro drill. Então, galera, nessa parte a gente vai desenvolver o assunto a partir da experiência de cada um. Receios, para quem está iniciando, aquela questão do ambiente hostil de jiu-jitsu, luta agarrada e tal. Algo bem rápido, um breve desenvolvimento. A gente vai tentar desmificar as coisas dentro de jiu-jitsu, esclarecer algumas dúvidas com esse bate-papo. Show de bola. Então vamos lá, né? 1, 2, 3. Ok, galera, chegamos aí no desenrola e a gente vai começar aqui como tudo começou. Como começou para cada um, né? Eu tenho 33 anos, né? E a minha geração, ela cresceu vendo ali o Chuck Norris, Van Damme, o último da Dragão Branco, Daniel San, Senhor Miyagi, etc. Então, o cara que tem por volta aí de 30 e poucos anos, com certeza ele pensou em fazer alguma arte marcial em algum momento da vida. E comigo não foi diferente, né? Só em 2010 ali que eu vi aquela luta do Anderson Silva com o Charles Sonnen, que o Anderson Silva ele apanha a luta inteira, ele toma telefone, toma uma massa, toma um atraso do Charles Sonnen, falador pra caramba, chega no final, ele encaixa um triângulo e finaliza o cara bate timidamente ali ainda e tal, e fica aquela discussão, e acabou, não acabou, e era óbvio que o cara tinha batido, e o Anderson Silva ganhou aquela luta. Eu falei, caramba, cara, que é isso? O cara apanhou a luta inteira, pô, esse é roteiro de filme, cara, isso é irado demais, como é que faz isso? Até então eu não sabia o que era jiu-jitsu, eu imaginava que jiu-jitsu era porrada, né, porque a gente cresceu do mesmo jeito que a gente cresceu ouvindo falar de arte marcial, a gente ouvia falar também que o jiu-jitsu era algo de playboy, de porrada, e a gente não conseguia imaginar que, o cara que vai brigar na boate não vai dar um soco em alguém, né? Então eu tinha todo esse preconceito aí com o jiu-jitsu. Aquilo ali ficou na minha cabeça, mas só em 2015 que eu procurei a academia. E chegando lá, eu fui recepcionado pelo mestre e ele me disse, olha, aqui a gente preconiza o jiu-jitsu esportivo, né? O jiu-jitsu para competição. Aí eu olhei assim, eu falei, competição, cara, eu tô só vindo aqui pra fazer uma força, queimar caloria, mas tudo bem. E aí ele me disse o seguinte, não precisa nem comprar o kimono não, você vem aqui, faz um teste e se você gostar, você continua. Aí eu me senti desafiado, eu falei, aonde que eu não vou gostar? Aonde que eu vou arregar? Não, eu vou mandar ver, eu quero treinar. Aí ele falou assim, olha, você poderia até treinar hoje, mas como a gente vai ter uma competição no domingo, eu não vou poder te dar atenção e ninguém aqui vai poder te dar atenção. Então eu acho que você volta aqui na segunda-feira e já volta para treinar. Eu falei, não, tudo bem, mas eu posso assistir o treino hoje? Ele falou, não, fica à vontade. Eu assisti aquilo ali, vi a galera rolando, apertando o pescoço de um, torcendo o braço, pensei, é mole, né? Isso é tranquilo. Contrariando a orientação dele, no final de semana eu já comprei o kimono. Segunda-feira eu tava lá, pronto para treinar, né? Posição, aquecimento, né? Eu tava animado, fazia musculação, né? Me achava forte. Aí na hora que eu, vamos pro rola. Aí o professor falou, olha, você é o seu primeiro dia, hoje você vai só olhar. Aí eu, me senti um café com leite, né? Fiquei ali e tal, meio que não ia contrariar, né? Pé no chão, tava começando. Cheguei, sentei e assisti a galera treinando, meio frustrado. Já no segundo dia, terça-feira, não pude esperar a terça-feira chegar para logo treinar. E dessa vez seria a minha segunda aula, já teria bastante experiência e já poderia treinar. Quando eu comecei,
o cara, o menor cara que tinha na academia me fez de pano de chão. E aí eu entendi que não era tão simples assim como eu imaginava, né? Fala aí, Thiago, como foi pra você, cara? Rapaz, 2012, né, eu tinha acabado de formar na polícia, fui para um batalhão especializado, né, que nós chamamos, e lá tinha alguns caras que treinavam jiu-jitsu e tinha um tempo lá do dia de serviço que dava para treinar. E os caras chamavam a gente, eu ficava olhando aquilo ali, ficava com aquela coisa, pô, meu irmão, luta agarrada e tal, não sei se isso é maneiro. E aí um brother lá me deu um kimono, falou, não, cara, te dou um kimono pra você vir fazer um treino com a gente. Então eu fiquei assim, com aquela dúvida na cabeça, falei, pô, cara, eu posso precisar disso no meu dia a dia de serviço, então eu vou começar a colar com esses caras. E aí fiz alguns treinos, com a mentalidade era essa, eu falei, pô, eu já nadava, eu sempre nadei bastante, sempre corri bastante, então tinha um preparo físico legal. E foi com a mesma ideia de Fabiano, né? Eu falei, pô, isso aí eu vou tirar de letra, vai ser na paz. Passei mal, sabe? Aquela teto ficando preto. Literalmente passou mal. Literalmente passei mal. E aí, cara, mas só fazia o treino no serviço. Chegou um momento que eu senti a vontade, comecei a gostar daquela questão daquele lifestyle, final de treino os caras sentavam ali e falava de posição, me ensinava, e aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu procurei uma academia próxima à minha casa, né? E, tipo assim, fui naquela dúvida, né? Pô, chegar sozinho no lugar, o horário que eu treinava tinha muito graduado, então, pô, primeiro treino apanhei, segundo treino apanhando, e aquilo ali falei, caramba, cara, pô, será que vai ser assim pra sempre? Será que é pra isso aqui? E pensei justamente nisso, falei, pô, será que isso é pra mim mesmo e tal? Só que pelo ambiente lá da academia, ser um ambiente, pô, maneiro, os caras ajudarem, receberam bem, pô, eu fui perdendo aquele preconceito de, pô, luta agarrada, tipo assim, os caras são bad boy, os caras querem brigar, pô, eu vi que era totalmente... um ambiente totalmente diferente. Isso chamou a minha atenção. E você começa a perceber também que por mais que você esteja iniciando, a sua visão começa a mudar sobre algumas coisas. Você faz a primeira, a segunda, a terceira aula, tipo assim, você já vai se ambientando naquele lugar, você já não fica tão perdido quanto naquele primeiro momento. Então, assim, você vê que você não é, tipo assim, tão incapaz como às vezes a gente acha que é, né? Porque aquele primeiro treino, ele realmente é horrível. Você chega para treinar e todo mundo te esfrega. E com o tempo você vai se encaixando naquele ambiente e realmente fica um negócio viciante, cara. Eu acabava um treino já pensando no próximo treino. Então, tipo assim, e desde esse dia já se passaram 7 anos e eu, graças a Deus, cheguei na faixa marrom. Então foi esse o meu começo. Fala aí, Gugu. Então, diferentemente aí do Fabiano e do Thiago, eu comecei a treinar jiu-jitsu bem novo. Comecei a treinar jiu-jitsu com 16 para 17 anos. Isso foi 2011 para 2012. É uma época bem mais atrasada do jiu-jitsu que é hoje. E também comecei num ambiente diferente, né? Que vocês dois tiveram o privilégio de começar na academia com bastante gente, com graduados já para estar ali instruindo vocês. Eu, quando comecei, eu treinava na academia, que meu professor era faixa marrom, e tinha mais 2 faixas brancas e um faixa roxa, um recente faixa roxa. E, cara, meu treino era aquele ali. E, assim, comecei a treinar na época que eu tinha 16 para 17 anos, fazia musculação, se achava fortinho na época de ensino médio, tirava onda de lutador. E, cara, todo treino era porradeiro. E desde quando eu comecei, com meus 2 primeiros meses de jiu-jitsu, eu já quis entrar no meu primeiro campeonato. Consegui ficar no 2º lugar e fiquei amarrado, cara. Depois que eu pisei no tatame de competição, eu vi que era aquilo ali que eu queria. E desde então eu não parei de treinar, né? Hoje eu tô na faixa preta, peguei faixa preta tem uns 4 meses aí, já fui no meu primeiro campeonato. E, cara, não tem coisa mais gratificante que você treinar jiu-jitsu. Tu pode perguntar para qualquer uma pessoa aí que treina, que ama o esporte, que a tua preocupação, que nem hoje nosso tema é os medos e receios, né?
E a tua preocupação quando você acaba se machucando, lesionando, não é nem a lesão em si. Os caras podem confirmar aí. É você ficar preocupado que, pô, vou ficar sem treinar, cara. Você fica com medo de ir no médico pra não ter que ficar sem treinar. Então, meu início de jiu-jitsu foi esse. Foi na academia menor. Tive algumas dificuldades diferentes da deles, porque não tinha tanto graduado assim para poder me auxiliar, para poder me ajudar na evolução de técnicas. Por ser somente um professor, não ter faixa preta na academia, ter somente um estilo de luta, eu não tive tanto auxílio em outras áreas que meu professor é um grande professor, hoje ele é faixa preta e tenho muito respeito por ele e admiro muito o jiu-jitsu dele. Ele é um cara passador e eu, por ironia do destino, sou um cara guardeiro. Então, assim, sempre gostei muito de trabalhar por baixo. Então, algumas coisas que eu queria aprender naquela época, eu não conseguia aprender, porque não tinha tanta instrução que nem tem hoje, questão de YouTube, de aprender coisas na internet, curso online, não tinha tanto. Então, meu início, pra mim, foi bem desafiador a questão de evoluir técnicas diferentes. Show de bola. É o que o Gustavo falou aí da questão da competição, o Thiago falou do vício, e uma coisa que eu interrompi o Gustavo aqui, mas eu interrompi porque eu achei oportuno, que quando eu comecei, eu senti aquele baque ali que o professor falou, jiu-jitsu esportivo, jiu-jitsu de competição. Eu achei, não, isso não é pra mim. Isso assusta muito, cara. Mas foi aquilo, quando deu 4 meses, eu já tava me inscrevendo no primeiro campeonato como faixa branca, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar aí. Gustavo, fala aí, o que você faria diferente, cara? Que, vendo aí, você faixa preta hoje, olhando pro Gustavo, faixa branca lá atrás, o que você faria diferente? Cara, a gente até conversou fora do podcast e eu acho até interessante ressaltar nisso. Que o que eu faria diferente, naquela época, eu não sei se eu conseguiria fazer. Que é a questão de ter um jiu-jitsu mais aberto, na questão de poder fazer treinos diferentes. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, até o pessoal aqui às vezes vai ouvir podcast, o pessoal mais old school, de 2000, anos 2000 aí, vai falar, o cara é nova geração aí, mas, cara, até sim na minha própria época de 2011, 2013, ainda tinha muito essa questão de academia fechada, só treina na nossa equipe, quem é da equipe, e não tem aquele treino de você pegar uma técnica diferente em outro lugar. E eu queria, eu tenho certeza que se eu tivesse feito mais esses treinos fora, meu jiu-jitsu teria evoluído muito mais por aprender coisas diferentes. Mas eu acho que eu não conseguiria pela questão do jiu-jitsu ser muito fechado, não ter essa interação entre equipes, entendeu? Entendi, então quer dizer que não era o momento, né? Eu costumo até brincar que eu tenho um colega meu que ele começou no surf no mesmo tempo que eu comecei no jiu-jitsu. E a gente é empolgado da mesma maneira, né? E aí ele me fala assim, pô, Fabiano, por que eu não comecei o surf antes? E aí eu me perguntei, pô, por que eu não comecei o jiu-jitsu antes? E aí hoje eu penso assim, que bom que eu não comecei o jiu-jitsu antes, porque além de ser viciante, a vida pra mim naquele momento era outra, né? Eu tinha outras perspectivas, tinha questão de trabalho, de faculdade também, então era complicado pra mim ter um tempo pra... Talvez eu não estaria no jiu-jitsu hoje se eu tivesse começado naquela época, né? Então, acho que... Começou no tempo certo, né? Foi oportuno, assim, foi no melhor momento que poderia ter sido. Mas diga aí, Thiago, que pra você foram as maiores dificuldades aí pro início? Rapaz, as dificuldades, assim, eu sempre fui um cara muito ativo. Então, assim, quando eu comecei a treinar, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria correr, eu queria nadar, queria ir pro jiu-jitsu. Abraçar o mundo. Queria abraçar o mundo, tá entendendo? Eu sempre gostei muito de treino livre, aí ia pra barra, ia no parque e tal, eu queria fazer tudo. Então, assim, eu comecei a me lesionar. Então, assim, depois, com o tempo, eu entendi que eu precisava de ou buscar uma orientação de um profissional, trocar uma ideia com alguém e tal, ou realmente começar a dar foco ao jiu-jitsu. Então, isso aí é uma coisa que hoje eu tenho maturidade para ver que isso foi uma coisa errada. Mas, assim, uma particularidade do jiu-jitsu na minha vida, que eu acho que é uma coisa transformadora, é que o jiu-jitsu para mim é uma válvula de escape. Eu vou trazer para o mundo que eu vivo, que é a minha profissão. Eu sou policial militar, então a gente infelizmente tem alguns casos, muitas vezes de suicídio, né, dentro da corporação, por causa da pressão que a gente vive e tal. Então o jiu-jitsu para mim é a maior válvula de escape,
Porque, tipo assim, eu chego do serviço, dou uma descansada, daqui um pouquinho eu já tô separando kimono, arrumando bolsa. Chego, às vezes, 1 hora antes do treino, já ligo o som ali, dou uma limpada no tatame. Então, assim, o jiu-jitsu se tornou, na minha vida, Uma higiene mental, né? uma higiene mental. É algo, tipo assim, eu não lembro de serviço, não lembro de nada. Aquele é um momento onde eu tô com os meus camaradas ali, faço um treino, tomo um amasso. Tem dia que eu tô bem, tem dia que você não tá tão bem para treinar, mas independente do resultado do treino, aquilo ali já faz bem pro seu corpo, pra sua mente. Então, assim, isso eu acho uma das melhores coisas que existe no jiu-jitsu. Pô, show de bola você falar isso, Thiago, porque hoje em dia tá muito em voga aí esse lance de mindfulness, né? Atenção plena. E os colegas aqui do Thiago, Gustavo, pode confirmar isso. Quando a gente tá treinando, você pensa somente no treino, no rola, né, principalmente. Você tá rolando com alguém, você tem que se concentrar completamente naquilo que você está fazendo, né? Você consegue entrar num estado ali de flow mesmo, de querer, de qualquer distração vai fazer com que você cometa algum erro ou mesmo venha se machucar. Então, até porque tem um cara ali querendo estrangular teu pescoço, né, mano? Você pode pensar em muita coisa. Exatamente. Então é o momento que você deixa o seu celular lá no canto e você está completamente ali para aquele esporte ali, para aquela atividade. Cara, o Fabiano falou um negócio interessante aí e assim, até mesmo minha namorada me cobra muito disso, porque, meu brother, eu chego no treino, cara, eu pego o celular e enfio no fundo da bolsa, bicho, eu esqueço que o celular existe, eu só pego o celular depois que acabou o treino, que a gente já deu aquela resenhada no tatame. E então, assim, hoje em dia é muito raro isso acontecer, cara. Uma atividade de tirar totalmente assim do meio digital, cara, isso é um negócio que faz muito bem pra gente, entendeu? Interessante. Eu não posso desligar meu celular, né, devido ao serviço. Então, o que eu acho mais irado é que o único lugar que realmente meu celular não serve pra nada, a não ser depois do treino tirar uma foto com a galera ali, porque é aquela máxima, né? Tem que registrar o treino e tal. É a mesma situação que o Gustavo falou. Celular na bolsa, cara. Tá entendendo? Se alguém ligar, aquele horário ali é sagrado. A não ser que seja uma urgência, você vai ver que tem alguém insistindo muito pra falar com você. Aí é diferente, mas do contrário, o celular se perde ali, vai ficar ali como um objeto qualquer, porque o foco é o treino. E se você tem um pouco mais de vontade realmente de crescer, de evoluir, você vai focar naquilo ali, cara. É o treino, é o tatame, é o drill, é a posição do dia, é de acabar o treino ali. Às vezes você esquece realmente do celular, acabou o treino, você chama um parceiro ali e vai trocar uma ideia sobre uma posição, tá entendendo? É um vício, então, isso é aquele vício bom, tá entendendo? O vício saudável. Porque o jiu-jiteiro, assim, a gente sempre brinca, né, fora do podcast, né, que o jiu-jiteiro é chato, né? A gente, se tiver com a família do lado, mas tem um outro cara que treina, a família fica até brava, né? De tanto que a gente só fala de jiu-jitsu. A minha esposa me cobra muito isso. Porque às vezes eu encontro alguém que treina em outra academia e tal, e por um acaso, às vezes a gente tá no mesmo ambiente, acabou ela ali. Ela vai ficar sentada do meu lado ali ouvindo falar de jiu-jitsu. Talvez o Gustavo aí, que tem a namorada que pratica junto com ele. Sortudo. Pode se aproveitar disso aí, mas no meu caso e no caso do Thiago, as nossas esposas vivem isso aí. Ok, galera, finalizando aí o desenrola, vamos pro círculo, que é aquela parte onde a gente reúne a galera num círculo pra falar, fazer um feedback do que aconteceu, do que rolou no treino e fazer as considerações finais aí. Umas dicas que a gente quer deixar aí pra quem tá começando é procurar uma boa academia. Pode ser que você não, na primeira academia que você procura, você não se identifique, isso é normal. Então faz sentido você visitar mais de uma, né? Você ter paciência nesse início. Como a gente falou, né? O jiu-jitsu, eu comecei há 5 anos só, né? Eu já consigo notar uma grande diferença, né, ao longo desses poucos 5 anos aí que eu treino. Então provavelmente você vai ver de tudo, né? Vai ver gente que tá... pessoas que começaram antes, né? Pessoas que já iniciaram a academia em outros momentos, então vale a pena você visitar mais de uma academia. Outra dica que a gente vai deixar também é o seguinte, é a dica que eu não tive e acabei me frustrando um pouco, mas normal, é deixar o ego em casa.
né? Eu ouvi uma vez do Muhammad Ali, um competidor, o seguinte, que um ditado do Hélio Gracie, que os piores caras para aprender jiu-jitsu são os mais fortes e os mais inteligentes, né? O mais forte porque confia demais na força e o mais inteligente porque ele não vê sentido em repetir as posições. Isso aí, porque o jiu-jitsu mesmo é aquele ditado, né? Não é você fazer 1000 vezes até você acertar, é você fazer 1000 vezes até você não errar mais. Então, repetição e tal. E galera, uma coisa aqui que a gente vai falar pra vocês que estão ouvindo nosso podcast aí, que se interessaram, pro próximo tema a gente vai deixar em aberto aí, a gente precisa de um feedback de vocês. O que vocês acham interessante a gente trazer, falar sobre os campeonatos que estão acontecendo, sobre os grandes campeonatos que vão acontecer, sobre os campeões mundiais aí na atualidade, ou mesmo esses assuntos de academia mesmo. A gente precisa desse feedback de vocês aí. Show de bola. Aí no final a gente vai deixar aí os nossos endereços de Instagram, nosso endereço de e-mail e também a página no Facebook para vocês estarem dando um confere lá. Uma coisa que a gente também queria colocar é o seguinte, que todo mundo quando começa qualquer atividade, a gente já se imagina performando sinistramente, já se imagina, você começa a tocar um violão, você já se imagina solando, você começa a cozinhar, você já se imagina um chefe de cozinha, né? É a perspectiva que a gente faz para o futuro e não é diferente no jiu-jitsu, você começa, você já se imagina finalizando e tal. E como qualquer outra atividade, é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, né? Então, paciência, né? Que com o tempo você vai melhorando. Então, curta cada faixa, curta cada conquista, porque o jiu-jitsu é assim, né? É gradual. E seja humilde. Humilde. É uma das grandes coisas do jiu-jitsu que você vê, essa oportunidade que às vezes o cara mais fraco, um cara menor, ele consegue implementar uma técnica ali e superar a questão às vezes da força, do peso. Então da mesma forma, quando você é humilde, quando você pergunta, quando você ouve, quando você, tá entendendo? Você recebe essa informação e guarda ali, isso aí com certeza você vai crescer. O jiu-jitsu não é só para os mais fracos, né? É para os mais humildes também. Com certeza. E uma coisa que tem vários motivos que o cara só vai entender começando. Não adianta a gente falar aqui. Mas um que a gente pode adiantar é o seguinte, que você como praticante de jiu-jitsu, você faz parte de uma comunidade global. Qualquer lugar do mundo aí que você for hoje, você vai ter alguém ali praticando jiu-jitsu, você vai ter a oportunidade de levar teu kimono na mochila e fazer um rola, porque eu vou falar pela nossa academia, onde a gente treina. Então, qualquer um que chegar lá, eu falo aqui até em nome do mestre, você vai ser super bem recebido, você pode chegar que você vai encontrar uma galera disposta a te ajudar, a fazer um treino duro, e você vai ter treino para qualquer objetivo que for o seu. Fazer amizade, né, também. Exatamente. Antes de qualquer coisa é amizade, é o que a gente está fazendo aqui, né? É uma coisa que o jiu-jitsu proporciona pra gente também. Então, vamos deixar aqui o nosso e-mail, endereço. Eu falei que ia falar, acabei não falando. O meu endereço de e-mail é bjjcafé@gmail.com. Se você quiser seguir a gente no Instagram é @bjjcafé. E curte a nossa página no Face também, BJJ Espaço Café. Beleza.